E já se vão 481 dias de guerra na Ucrânia, são exatamente 5 horas da tarde aqui na Polônia, nesse momento em que eu gravo esse vídeo, portanto, o dia já basicamente se foi, já cabe aqui um primeiro resumo e eu quero traduzir para vocês o que de mais importante aconteceu no dia de hoje na guerra da Ucrânia, mas primeiro eu peço que você, por favor, já deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, e falando em deixar o like, eu quero também deixar aqui o meu muito obrigado, tá? Pelo engajamento de vocês, é impressionante, todos os vídeos rapidamente ganham uma porcentagem muito alta de likes e assim o YouTube manda as informações da Ucrânia para mais pessoas. Muito obrigado, tá? Do fundo do coração, muito obrigado pela confiança e pelo apoio, vocês são peça-chave aqui nesse canal e eu sei que vocês bem sabem disso, mas é sempre bom ser grato, então, e deixar aqui o meu muito obrigado, tá? E falando agora das informações mais importantes na Ucrânia, tivemos aqui os russos começando a admitir, tá, que estão perdendo território na Ucrânia, território que foi anexado, que é o pior, né, que o Putin, as regiões que o Putin anexou ali, Crimeia, a Crimeia foi em 2014, né, mas foi anexada, a Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, a Kherson, para ele, querendo ou não, era jogo ganho, era carta fora do baralho, e aí o governo colocado, obviamente, pela Rússia, né, pelo Vladimir Putin, o Vladimir, olha o nome da... Peraí que eu perdi aqui a página sem querer, voltei. Olha o nome aqui dele, Vladimir Rogov. Olha o nome do governo colocado pelo Vladimir Putin. Ele admitiu que as forças ucranianas capturaram a vila de Piatikatyk, um nome complicado. Região de Zaporizhia, pronto, região de Zaporizhia, todo mundo sabe que Zaporizhia é onde tem a usina nuclear, que os russos estão lá dentro, mandando, enfim, míssil de lá de dentro, tá um perigo danado aquilo, e aí então o próprio governador ali de Zaporizhia, governo pró-Rússia, admitiu que perderam essa vila então de Piatikatyk, na região de Zaporizhia, lembrando que os ucranianos também estão partindo para dentro de Kherson, já foram quase 10 vilas, na região de Kherson. Ainda segundo o Vladimir Rogov, os ucranianos estão atacando em massa ali a região, mas estão perdendo centenas de soldados. Lembrando que são informações aí admitidas pelo próprio governador da região, que foi colocado pelo Vladimir Putin. Portanto, os russos, né, começam aí a admitir que realmente estão perdendo pelo menos até o momento, né, nesse começo, nesse início aí da contraofensiva dos ucranianos. E aqui, ó, o Ministério da Defesa diz que conseguiu repelir uma série de ataques dos ucranianos em várias linhas de frente, ou seja, os ucranianos tentando pôr pressão em várias linhas de frente por toda a Ucrânia, e aí segundo o Ministério da Defesa russo, eles conseguiram impedir os ataques em várias regiões, mas ele não mencionou a região que eu acabei de falar de Piatikatyk. Então, as informações aí meio que se... não contradizendo, mas se omitindo, né? Enquanto o governador de Zaporizhia admitiu que essa vila foi capturada, a vila de Piatikatyk, o ministro da Defesa russo soltou nota oficial falando que vários ataques foram contidos, ataques dos ucranianos, portanto, contra-ataques, né? Mas não mencionou ali a vila de Piatikatyk que eles perderam. E engraçado que o Ministério da Defesa fala para todo o país, né? Fala oficialmente para todo o país, né? E eles não admitiram em nenhum momento, tá? Que estão perdendo território nesse comecinho aí da contraofensiva dos ucranianos. Ó, ainda o exército ucraniano diz que conseguiu lançar 14 ataques aéreos nas posições dos russos e destruíram 2 sistemas de defesa aí antiaéreo. Isso aqui foi divulgado pelo exército ucraniano. Lembrando também que tivemos o Putin aí passando vergonha no domingo, né? Ele fez uma revelação, né? Quem não acompanhou essa informação que eu trouxe pra gente, em uma reunião com os líderes da África do Sul, ele disse que ele só se retirou com as suas tropas de Kiev no ano passado, no começo da guerra, porque ele fez um acordo com o Zelensky. Não é porque ele perdeu a batalha, como
todo mundo percebeu e aí foram expulsos. Não, não é nada disso. Perdão, segundo ele, ele assinou um contrato de que o Zelensky abaixaria as armas, e aí ele saiu. E aí, segundo ele, o Zelensky não abaixou as armas coisa nenhuma, e ele só veio contar isso agora, 1 ano e meio. Acho que até os próprios líderes da África do Sul ficaram questionando ele. Por que ele não para com a guerra? Porque... mentira esfarrapada, né? Se fosse verdade, ele iria mostrar na hora, né? Ó, tá vendo? Assinei aqui, ó. E ele tá mentindo, ó. Tá, imagina, ele ia guardar isso até agora. Nem se esforça pra mentir, né? Mais depósitos de munição russos foram destruídos também em Odessa, tá? Também foram destruídos em Odessa. Lembrando que eu trouxe pra gente ontem 2 depósitos importantes, depósitos gigantes, né? Russos que foram destruídos em Kherson, né? E agora eles divulgam que também conseguiram destruir em Odessa. Portanto, prejuízo enorme, hein? Essa primeira fase da contraofensiva dos ucranianos está trazendo um prejuízo grande para os russos, tanto em vida, né? Prejuízo em vidas humanas aí, quanto em equipamento militar. E agora, falando dele aqui, ó, faz tempo que ele não aparece, né? Ele tá meio quieto, né? Depois que ele apareceu dizendo que talvez não volte para a Ucrânia por conta do novo requerimento do Putin, né? Armadilha, né? Os russos, o Putin em si, juntamente com o Sergei Shoigu, com o Ministério da Defesa, armaram uma espécie de armadilha, né? Pro Prigozhin. Óbvio que o foco é o Prigozhin, de que só podem voltar grupos privados militares para ajudar a Rússia na Ucrânia caso assinem contrato concordando em receber ordens dos militares russos. E aí o Prigozhin prometeu que talvez não volte por conta disso, e depois ele deu uma sumida, né? E aqui ele apareceu, ó, dizendo que Eugene Prigozhin, líder e dono do grupo de mercenários da Rússia, o grupo Wagner, disse que 32 mil homens, prestem atenção, que parece que está sendo mais vantajoso na Rússia ser membro do Wagner do que do próprio exército oficial do país. Prestem atenção, muito embora eles tenham mais direitos, né, na prática, né, o soldado do exército oficial da Rússia. Então ele diz que 32 mil homens que haviam sido recrutados nas prisões voltaram para casa por conta do contrato que acabou com o grupo Wagner. Quem acredita nisso? Ele recrutou nas prisões alguns milhares de homens, né? Segundo ele aqui, 32 mil, só 32 mil já voltaram para casa. E com a promessa de que se eles cumprissem a missão deles... Eu trouxe pra gente isso aqui 1 ano atrás, aliás, na hora que eu até filmei ele na prisão, né? O jeitinho Prigozhin, né, de motivar os russos a aceitarem o contrato. Vocês vão morrer aqui, não tem nada a perder, não tem nem família nem nada. Então é bom que aceite. Já que vai morrer aqui, morra lá. Até achei engraçado na hora que o jeito dele motivar, mas já tá na merda aqui, vamos pra merda lá comigo. Enfim, e aí recrutou muitos soldados com a promessa de perdão, né? Perdão pelos seus crimes, né? Muitos deles ali com, enfim, crimes brutais, absurdos. E aí agora, então, eles completaram as suas missões lá na Rússia, lá na Ucrânia, perdão, e segundo o Prigozhin, estão voltando para casa. Não para prisão, para casa. Pelo menos a matéria usou aqui a palavra home, lar, né? House, casa, home, lar. Estão voltando para o seu lar. Bom, pode ser que o lar deles seja a prisão também, né? Mas não era o que tinha no contrato com o Prigozhin, né? E o Prigozhin, lembrando que ele prometeu que talvez não volte para a Ucrânia, caso o Putin não derrube aí esse requerimento para aceitar mercenários ajudando a Rússia. Esse foi então o primeiro resumo do dia, né? São 5h20 agora, nesse momento que eu finalizo esse vídeo. Já se vão 481 dias de guerra na Ucrânia, mas eu ainda volto com um resumão total do dia, porque daqui até a noite mesmo, fim do dia em si, muita coisa ainda pode acontecer na Ucrânia. Então daqui a pouquinho estou de volta, tá? Com mais atualizações sobre a guerra na Ucrânia. Obrigado quem ficou até o final, like e inscrição confirmadas. Daqui a pouquinho estou de volta, tamo junto, valeu!